eu posso repetir esses conteúdos a cada 3, 4 meses, com certeza. É muito cíclico, tá? A gente pode falando de outras formas. Você não vai repostar aquele conteúdo, você vai criar um novo conteúdo com o mesmo tema. E você só vai mudar a forma de abordagem. Mas as palavras, a essência, vocês concordam que pode ser o mesmo? Por quê? Porque a hernia de disco ela não muda de conceito, de definição, da noite para o dia. Tá? E aí, às vezes, você pode dar um foco maior em determinados sintomas. Então, quando eu falo assim, ó, o que é definição de hernia de disco? Tudo bem, definição de hernia de disco é algo mais específico. Então, aqui, ó, é um post só. Mas quando a gente fala de causas da hernia de disco, você concorda comigo que tem várias causas? Pode ser um acidente traumático, isso já dá um post, né? Não precisa ser um post com todos. Você pode fazer um único post falando de todas as causas, e aí depois você pode subdividir esse post, falando um post de cada uma das causas. Então pode ter traumas, pode ter fraqueza muscular, pode ter fraturas, pode ser genético, pode ser esforço físico, sobrecarga, atividade esportiva. Então tem N causas envolvidas no processo de formação de uma hernia de disco que dá para você ir criando um post de cada vez em relação a isso, por exemplo. Então, de 4 posts iniciais de ideias, você já subdividiu e criou mais 5. E aí, quando a gente vai falar dos sintomas, então, da dor, da hernia de disco, aí vocês também já tem N outros conteúdos para falar sobre a dor. Então, a dor irradiada, a dor em queimação, formigamento, que afeta o nervo, o trajeto. E o tratamento? Você pode voltar lá para a mesma causa. Então, correção postural, como que eu corrijo postura? Então, eu posso falar falando sobre todos os tratamentos que existem. Então, existe o quê? Existe acupuntura, existe exercícios, existe ventosa, existe alongamento, existe massagem, técnicas de massagem, existe correção postural. Então, existe pilates. Existem várias técnicas de tratamento em relação a hérnia de disco, e você consegue falar sobre isso, né, tanto num post geral, mas também em um post com cada uma dessas formas de tratamento, tá? E aí você vai estar se comunicando com o seu cliente, porque você vai estar falando muito sobre aquilo que incomoda, sobre aquilo que está incomodando o seu cliente naquele momento. Então essa é uma forma de você gerar conteúdos. E aí você pode, né, nesse mesmo raciocínio, tá, fazer isso para quê? Para estresse, para ansiedade, para depressão, para insônia, para gestante, para fibromialgia. Olha aqui quantas ideias de conteúdo eu já não estou te dando só nessa pequena live aqui. Eu já falei mais do que eu queria, porque eu ainda tenho que falar sobre a segunda forma de você fazer essas publicações, tá? Então, olha aqui quanto que você não consegue fazer isso. Vamos pro idoso, né? Vamos falar um pouquinho da gestante. Muda um pouquinho as técnicas, mas quando você é gestante, o que você está reclamando? Você está inchada, você tem dor lombar, você tem dor nas pernas, perna inchada, então tem que fazer drenagem, por exemplo. Então vai ter outras alterações, né, que você precisa trabalhar em cima dela, outras queixas específicas das gestantes. Uma mulher vai ter queixa específica também, é um outro público, não é? Público feminino, eu só quero atender o público feminino. Quais são as queixas das mulheres? Tem muito, rugas, né, questão estética, varizes, que a gente vinha falando muito esses tempos também. Então vai falar sobre isso. Quais são as causas da varize, qual é a definição de varizes, quais são os tratamentos que existem para varizes, e você vai falando sobre todos esses conteúdos para a sua audiência, para o seu público no Instagram. E isso vai te ajudar muito. Se você tem bastante tempo, tá? Disponibilidade, principalmente está começando a carreira, você pode trabalhar com um post todo dia. Não é até o ideal. Mas se você não tem todo esse tempo, faz uma programação para fazer 3 postagens por semana. 3 postagens por semana. Isso já vai te ajudar muito. E o que é mais importante é você ficar postando vários conteúdos
num período curto ali, tipo 10 conteúdos num dia só, ou você manter uma constância? Com certeza, manter a constância. Manter a constância é essencial, tá? Então, se você tem tempo, decidiu um post por dia, tenta manter essa constância. Furar um dia ou outro, não tem problema, mas já tenta retomar imediatamente. E se você já está corrido, 2 vezes por semana que seja, 1 vez por semana que seja, mas mantenha a constância, tá? Para que as pessoas já criem um hábito, falando, ó, toda segunda-feira o Marcelo ele posta um conteúdo, posta uma dica. Toda terça-feira ele faz isso assado. Então a sua audiência já vai entender como é que você funciona. E você pode até falar isso para as pessoas também, que a cada, três vezes por semana, segunda, quarta e quinta, você vai fazer a postagem. E sexta, desculpa, você vai fazer a postagem. E aí eles vão já entendendo como que você trabalha. Não vão ficar ansiosos por conteúdos, não vão ficar irritados porque você parou, porque você vai continuando, você sempre vai estar produzindo nesse aspecto. E aí fica muito mais fácil de você criar uma consistência, né? Porque você não fica necessariamente tem que ficar postando todo dia. Isso vai poder te sobrecarregar, tá ok? A segunda forma de você criar conteúdos para o seu Instagram na massoterapia, que também é muito importante e que atrai muitos clientes, tá? Que é o quê? É os depoimentos. E aí você pode colocar print dos depoimentos que você recebeu do seu cliente que gostou do seu serviço, e eu vejo muitos alunos meus fazendo isso, tá? E se possível, vídeos falando sobre o serviço dele, falar sobre o seu depoimento. E isso também tem acontecido muito. Os seus próprios clientes às vezes vão te ajudar, vão querer te ajudar nesse aspecto. Então, por isso que isso é algo que é muito simples, não é tão simples assim, mas é possível de você realizar hoje. Antigamente as pessoas tinham mais vergonha, né? Mas hoje não. Hoje, como as redes sociais estão tão bacana, e aí o seu cliente ele se sentiu tão bem com o seu resultado, e às vezes ele tem ali, né, essa sensação boa também de querer te ajudar a divulgar o seu trabalho.